Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, juntos no programa Você Pode Ser Feliz. Quem não quer ser feliz? Fala pra mim. Não é verdade? Como a gente quer ser feliz? Claro que sim. Irmãos, no meu passado, antes de conhecer Jesus, antes de me converter a Cristo, eu também buscava ser feliz. E eu busquei ser feliz de muitas maneiras e não encontrava felicidade. Eu era sempre uma pessoa triste. Sempre triste. Aí comecei a beber. Pois é. Porque eu achava que bebendo eu ficaria alegre, eu seria agradável. Eu era muito tímido. Pois é. Eu era extremamente tímido. E eu comecei a beber, porque bebendo eu ficava alegre, ficava feliz, entre aspas, que não era felicidade verdadeira, era uma falsa felicidade. Mas eu era o cara. Todo mundo gostava, ia nas festas, mas eu continuava infeliz. Infeliz. Quando passava o efeito da bebida, estava lá a minha tristeza. Por quê? Porque eu não fui no âmago, eu não fui na raiz do problema. Ficava só no superficial, na falsa alegria. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus olhou para mim. Ele veio em meu auxílio. Ele teve misericórdia de mim. Ah, irmãos, como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Então, meu amado, minha amada, seja de Deus. Seja feliz com Deus. Claro que o cristão ele deve ser alegre, deve se divertir. Diversão sadia, é claro. A boa diversão. Mas felicidade verdadeira, irmão, somente em Jesus de Nazaré. Somente nele. Olha o que ele diz aqui, olha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Para todos nós que muitas vezes estamos cansados, oprimidos com o peso do fardo. Às vezes a sua família é um fardo, o seu casamento é um fardo, o seu trabalho é um fardo, o seu estudo é um fardo. Olha o que diz o Senhor. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, preocupados, desesperados, desanimados, angustiados, perturbados. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob, ou seja, debaixo do fardo, o fardo, aquele peso que se coloca sobre os animais de carga, aquele fardo que o animal muitas vezes vai andando, mas vai com aquela dificuldade, com aquele peso quase sendo destruído, esmagado pelo peso. Talvez você esteja assim, meu irmão, se sentindo quase que esmagado pelo peso de carregar um fardo tão pesado, que às vezes é o filho, a filha, um problema. Jesus está falando com você. É com você que ele está falando, através do seu evangelho. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, debaixo do fardo, e eu vos aliviarei. É interessante, queridos, que Jesus, aqui em Mateus 11, 28, ele não diz que vai tirar o nosso fardo. Ele não diz que vai tirar o fardo. Ele não fala isso. Ele diz que ele vai nos dar alívio, força, coragem. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o fardo que até nos assusta, até nos faz sofrer, mas muitas vezes o fardo nos converte. Porque quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos passando pela tribulação, aí sim, nós iremos nos reconhecer, ou melhor, nos conhecer, porque a gente ainda não se conhecia, então não pode reconhecer. Nós nos conhecemos, porque muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós nos achamos bons, pacientes, perseverantes. E muitas vezes, quando passamos pela prova, nós percebemos que nós não somos tão pacientes assim, não. Nós não somos tão amáveis assim, não. Nós não somos tão perseverantes assim, não. Tem uma tribulação, abandona a igreja. Tem uma tribulação, deixa de orar. Tem uma tribulação, deixa de ler a palavra, de meditar na palavra. Tem uma tribulação, deixa de ser fiel a Deus. Tem uma tribulação, começa a murmurar 24 horas por dia.
Aí realmente conhecemos o que realmente nós somos. Vejam Abraão, nosso pai na fé, capítulo 22 do Gênesis, ele foi até o Monte Moriá e lá ele foi colocado à prova quando Deus disse, sacrifica o teu filho a mim. Deus não permitiu o sacrifício de Isaac, mas colocou Abraão à prova. Venha até Jesus, você que está cansado, oprimido, com o peso do fardo. Não desanime, não desanime. O Senhor, Ele dará vitória. O Senhor, Ele fará justiça. Tenha certeza disso. Salmo 67 diz que quando Deus se levanta do seu trono, irmão, irmã, quando Deus se levanta do seu trono, meu Deus do céu, o inferno treme de medo e não tem problema que não possa ser solucionado pelo poder do nome de Jesus. Venha Jesus, Ele tem solução para você. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado irmão, de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui na Rede Paulista, abençoada Rede Paulista. Irmão, vamos para o Evangelho? Abra a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que está em São João, continuamos o Evangelho de João, no capítulo 6. Durante toda a semana nós meditamos o capítulo 6 do Evangelho de João, que é a grande pregação de Jesus sobre o pão da vida. Está em João 6, 52 a 59. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Irmãos, eu estive nas ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Todas as vezes que nós levamos grupos de peregrinos a Israel, nós vamos a Cafarnaum e lá estão as ruínas ainda desta sinagoga onde Jesus proferiu esta pregação sobre o pão da vida. Lembrando que, curiosidade, a sinagoga de Cafarnaum ficava bem perto da casa de Simão Pedro. Tem as ruínas ainda da sinagoga e as ruínas da casa de Simão Pedro, do apóstolo Pedro. As pessoas não entendiam Jesus. Quando Jesus dizia que ia dar carne dele, as pessoas ficaram apavoradas. Imagina, o judeu não podia nem tocar em sangue, irmãos. Não, nem sangue humano, nem sangue de animal. A mulher, no seu período menstrual, ela ficava impura depois do período menstrual. Ela tinha que passar por toda um ritual de purificação. Por quê? Tocou no sangue. E o sangue, somente Deus podia tocar no sangue. Sangue de animal, impensável um judeu tocar em sangue de animal. E agora Jesus vem dizer que ele vai dar a sua carne como alimento. Os judeus entraram em parafuso. Mas como? Vai nos dar a sua carne. Jesus diz, a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Jesus estava falando aqui, irmãos, do sacramento, da Eucaristia. Jesus está vivo no pão eucarístico. Permanece a aparência do pão, permanece o gosto do pão, permanece o sabor do pão, o gosto, a aparência do pão, mas a substância não é mais pão. É um grande milagre, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, que fé é certeza do que não se vê. Na Eucaristia, para nós católicos, é claro, né? Para nós católicos que cremos na transubstanciação. O que é a transubstanciação?
A transubstanciação, mudança de substância. Nós cremos que na hora da consagração, quando o presbítero, o sacerdote, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, invocando o Espírito Santo, e profere as mesmas palavras que Jesus proferiu na última ceia, para nós católicos, o pão se torna verdadeiramente carne de Jesus, corpo de Jesus, e o vinho se torna sangue de Jesus. É a transubstanciação, ou seja, mudança, substância. A essência é de carne e de sangue, mas permanece as aparências exteriores. É um grande mistério da nossa fé, que não tem como explicar realmente. Não tem como explicar. Ou crê ou não crê. Eu creio. Eu creio realmente na presença real de Jesus. Para os luteranos, os irmãos luteranos, existe a consubstanciação. Jesus está ele está junto, mas não é Jesus no seu corpo e no seu sangue. Consubstanciação, está junto da substância. Jesus está junto do pão e do vinho, mas não é. É uma outra doutrina. Para nós católicos, é realmente Jesus. E nós o adoramos e nós nos alimentamos dele. Ele diz: este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão da vida é Jesus. O pão da vida é Jesus. Se alimente do pão da vida. Convido você mesmo, você católico, a se alimentar do pão da vida na Eucaristia. Você que é evangélico, a se alimentar do pão na Santa Ceia. Mesmo que seja apenas uma representação, mas não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor. E para nós católicos, da ceia eucarística, onde para nós realmente é Jesus vivo. Então convido a todos os cristãos a participarem, da sua maneira, é claro, com a sua doutrina, da ceia do Senhor, seja da Eucaristia para nós, seja da ceia para os irmãos de outras igrejas. Deus abençoe a todos, abençoado final de semana, em nome de Jesus.